Olá, esse é o programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Nossa perspectiva é de conversar com especialistas sobre a Amazônia Legal e seu desenvolvimento, conforme a Agenda 2030, enfatizando questões de saúde pública. Eu sou Giovana Ferreira e estou com o professor João Basoli. Professor, tudo bem? Tudo bem, Giovana. Importante, é uma nova fase, uma nova discussão sobre a agenda, sobre a relação da agenda com a saúde e dentro da Amazônia Legal. Estamos com expectativas de que a gente vai ter possibilidade de dar uma grande contribuição nesse projeto. Com certeza, eu também acredito nisso. O assunto do nosso programa de hoje é contextualização do projeto de fortalecimento e interiorização da Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável junto à vigilância de doenças e agravos não transmissíveis das Secretarias Estaduais de Saúde e municípios dos estados do Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Amapá. Para falar deste tema relevante, vamos entrevistar Marta Azevedo dos Santos. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo acolhimento. Eu sou Marta Azevedo dos Santos, coordenadora do projeto com um termo de execução descentralizada pela coordenação na Universidade Federal do Tocantins. Esse projeto ele é um projeto desenvolvido em toda a região da Amazônia Legal, onde nós temos a parceria da Universidade Federal do Acre, com o complemento dos estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Nesse sentido, a gente engloba toda a região da Amazônia Legal. O objetivo desse projeto é organizar, fortalecer e interiorizar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, junto à vigilância de doenças e agravos não transmissíveis na área de vigilância em saúde das Secretarias de Saúde e municípios. Esse projeto de formação, ele vem dentro do bojo da orientação aos profissionais, gestores da Secretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, com o eixo organização do monitoramento e avaliação dos indicadores das doenças e agravos não transmissíveis. Perfeito, professora. Nossa entrevistada, Marta Azevedo, é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em Psicologia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Professora associada do quadro de professores da Universidade Federal do Tocantins nos cursos de Enfermagem e Nutrição e do quadro permanente do mestrado profissional em Ciências da Saúde. Tem experiência na área de Psicologia, Promoção em Saúde e Educação, colaboradora do Ministério da Saúde em projetos multicêntricos e intersetoriais, coordenadora também desse projeto de fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável junto à vigilância de doenças e agravos não transmissíveis das Secretarias Estaduais de Saúde e municípios dos estados do Tocantins, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Amapá. Para iniciar, Marta, eu gostaria de te perguntar, como coordenadora do projeto nessa região tão importante quanto é a da Amazônia Legal, nos diga como se dão as fases de desenvolvimento do projeto de fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 na Amazônia Legal. Gostaria também que você dissesse em qual fase a gente está se localizando agora. Este projeto, ele iniciou em 2022. Em 2022, nós criamos todo o procedimento de orientação didática do projeto. Nós criamos a matriz pedagógica do projeto, nós criamos o caderno do cursista, tanto o caderno do cursista quanto do tutor. Nós entramos em contato com as secretarias de saúde e, neste momento, nós estamos, então, em processo de formação nos serviços de saúde. Esse projeto ele tem 5 momentos. O primeiro momento que foi a articulação com a equipe de trabalho. O segundo momento que foi a articulação com toda a organização pedagógica do projeto e a interiorização desse projeto nos estados do Tocantins. Em cada universidade dos estados que são parceiros nesse projeto, nós temos um coordenador local, um tutor,
um bolsista e um representante da Secretaria de Saúde do Estado para fazer o nosso ponto de apoio para que nós possamos articular com os municípios. Então, após a elaboração dessa equipe, o contato com a equipe, nós iniciamos a matriz pedagógica e a parte dos cadernos do cursista. E neste ano, então, nós começamos, o processo de formação. O processo de formação nós já realizamos em todos os estados da Amazônia Legal e vamos terminar a formação no nosso estado, no estado Tocantins. Então, agora no final de setembro, nós faremos a formação na cidade de Palmas com todas as regiões do Capim Dourado. Após a realização dessa formação, nós temos a realização, então, de avaliação dos projetos, das experiências exitosas, para depois realizarmos, então, um caderno de experiências exitosas de todos os municípios e um seminário final. O projeto, ele tem 80 horas de atividade, de formação, sendo que 16 horas são presenciais, 2 dias consecutivos de atividade presenciais, onde a gente tem no primeiro módulo o que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, o segundo módulo é política baseadas em evidências, o terceiro módulo é monitoramento e avaliação, indicadores dos índices de saúde nos municípios, onde a gente fez análise situacional, e o quarto módulo, que é o Advocacy, a gente vai fechar com um projeto de intervenção. Então, o fruto final dessa formação, os municípios vão ter que criar um projeto de intervenção no seu próprio município, fazer um advocacy com seus gestores para que esse projeto, então, seja executado no seu município. A capilaridade que nós pensamos é que este projeto possa entrar no Plano Municipal de Saúde e, quiçá, no Plano Estadual de Saúde. Quando a gente fala de doenças crônicas e agravos não transmissíveis, nós estamos falando de diabetes, hipertensão, obesidade e algumas outras doenças que também estão entrando nesse rol, que são as doenças que mais assolam a nossa população, na verdade no mundo inteiro, mas no Brasil, onde nós temos um elevado índice de mortes prematuras, de ataques de infarto do miocárdio, AVCs, e quando a gente fala em morte prematura, nós estamos falando dos 30, 35 anos aos 69. Então, nós temos pessoas aí que estão no auge da sua vida funcional. E a morte prematura dessas pessoas vai prejudicar todo o seu acesso econômico, a mobilidade da sua família. E, nessa perspectiva, a promoção da saúde é o eixo para que a gente possa, então, articular com os municípios a possibilidade de atividades na ponta do serviço que venham a sensibilizar os seus usuários para que possam, então, pensar no seu modo de vida e na sua forma de se relacionar com o mundo para que possam minimizar as dificuldades dessas doenças. Professora Marta, eu vou fazer uma inter-relação do que a senhora colocou. A senhora falou aí vários pontos relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, o que a gente observa é que o projeto está centralizado no objetivo 3, que é saúde e bem-estar, que trata de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E o projeto ele fica mais especificamente na meta 3.4, que cuida de reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento. Porém, como os ODS estão interrelacionados, observa-se que o projeto também vai perpassar por outros objetivos, como o 5, igualdade de gênero, o objetivo 6, que fala da água potável e saneamento, o objetivo 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis. Lembrando da transversabilidade do objetivo 11 e a sua importância no debate sobre a saúde, especialmente em razão de 87% da população brasileira se concentrar em cidades. E pensando, obviamente, o projeto, tratando da Amazônia Legal, as especificidades das cidades nesta região. Por fim, também o ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, que dialoga diretamente
com ações para garantir a igualdade de gênero. Eu vou lhe perguntar os desafios, né, em relação à questão territorial, né? A gente está falando em 60% do território brasileiro. E a diversidade cultural, as pessoas ainda não têm em mente a dimensão regional e as questões da diversidade territorial. Diz para a gente um pouco desses desafios, porque realmente precisa muita coragem para assumir, né, um trabalho dentro desses grandes desafios que possivelmente estão sendo encontrados durante a execução do projeto. Nos fale um pouco sobre essas questões. Então, professor, o senhor pegou um ponto nevrálgico da nossa região da Amazônia Legal. Sem dúvida, esse projeto, né, ele tem a capilaridade com esses ODSs. Falarmos de saúde, falarmos de todo o processo de determinantes sociais de saúde. A saúde não pode ser pensada enquanto saúde por si só. Quando a gente fala em determinantes sociais de saúde, nós estamos trabalhando também processos educativos, processos de transporte, processos de renda, processos de mobilidade nas cidades. Estamos falando de toda a organização que essa pessoa vai fazer no seu modo de vida para conseguir ter uma vida um pouco mais confortável e assistida pelas instituições de saúde. A nossa tarefa na Amazônia Legal ela é hercúlea, porque a Amazônia Legal, sem dúvida, ela é a maior área geográfica do nosso país, ela tem a menor densidade de pessoas e a menor densidade de recursos e políticas públicas implantadas nessa região. Por quê? Porque as nossas rotas são limitadas. O acesso na mobilidade, tanto de transporte pelas rodovias, quanto pelo transporte de barco, inclusive tem algumas cidades que as pessoas precisam andar 2 ou 3 dias, as equipes de saúde, para poder assistir, né, os seus usuários, cuidar dos seus usuários. Então, essa questão das rotas limitadas e a sazonalidade das condições de cuidado e de acesso a esses usuários, ela fica bastante prejudicada. Além disso, nós temos uma escassez e uma rotatividade muito grande dos profissionais de saúde. Então, os profissionais de saúde, eles começam, né, a ser referência naquela comunidade e depois as referências mudam e as regiões, né, mais longínquas das capitais, elas têm outros formatos também. Nós temos ribeirinhos, nós temos quilombolas, nós temos indígenas e essas comunidades, elas perdendo a referência com seu profissional inicial, é todo um outro processo de sensibilização para que elas confiem nesse profissional e para que esse profissional também consiga trabalhar o seu monitoramento e avaliação das condições de saúde desses usuários do Serviço Único de Saúde. Outra limitação que nós temos é a limitação comunicacionais, porque nós temos uma diferença grande de fuso horário, nós temos 3 fuso horários na Amazônia Legal, nós temos a menor cobertura de rede de internet, e temos a menor cobertura de rede de telefonia celular. Então, quanto mais se adentra nessas regiões da Amazônia Legal, fica mais difícil e maiores são os desafios. Então, sem dúvida, os desafios são muitos e por isso a gente, né, vem com esse projeto, junto com o apoio do Ministério da Saúde, que é o financiador desse projeto, para que a gente, de alguma forma, minimize essas dificuldades que a região tem. E por isso também que nós temos um ponto focal em cada Secretaria de Saúde dos estados para que possa interagir com os municípios e sensibilizá-los, né, para que os profissionais consigam ter um pouco mais de acesso a essas redes de internet, computadores, porque nós precisamos ter também uma organização administrativa que nos dê o aparato a esses profissionais para que eles consigam realizar as suas tarefas frente ao monitoramento e avaliação que o projeto nos exige. Certo. Marta, agora falando sobre essas parcerias que você mencionou, é possível observar, né, que o projeto ele tem esse forte movimento de parceria, até porque sozinhos podemos menos. Então, eu gostaria
que você comentasse aqui para a gente sobre a relevância dessas parcerias para o bom andamento do projeto, comentasse sobre quem são, quais são, para que a gente possa compreender um pouco mais sobre isso. Perfeito. As parcerias são fundamentais. Na relação ensino-serviço, nós temos a universidade, que tem a construção da matriz pedagógica e a expertise dos processos de saúde pública. Mas quem orienta essa saúde pública e executa é Estado e município, são os estados e municípios. Então, essa interface entre os 3 serviços, universidade, Estado e municípios, ela é fundamental, porque sem elas nós não conseguimos, né, executar o nosso planejamento, porque sendo os municípios os partícipes nesse projeto, a gente precisa de todo o apoio municipal para que os gestores nos encaminhem as pessoas para que elas possam criar os seus planos de intervenção. Então, o nosso público são 3 pessoas da Vigilância em Saúde, das secretarias dos municípios, e 3 pessoas da Atenção Primária em Saúde. E para que essas pessoas participem, os seus gestores precisam encaminhá-las e autorizá-las para que elas possam estar conosco. E depois dessa formação presencial, nós temos 4 meses de educação à distância. Essa educação à distância é para o desenvolvimento dos projetos na área da saúde. E os seus gestores precisam minimamente autorizar que essas pessoas, os seus profissionais, né, do serviço, estejam conosco essas 4 horas por semana para montarem os seus projetos. E depois na articulação para que eles executem. Então, nós precisamos de todos os parceiros nessa ordem. Temos também o CONAS e CONASEMES, né, que sobretudo os conselhos estaduais e municipais de saúde, que fazem articulação, que aprovam e que também nos apoiam nessa situação. E a organização da sociedade civil, onde nós temos também algumas pessoas que participam conosco para que sensibilizem também a necessidade desse enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis e sua interface com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030 nos municípios da Amazônia Legal. Então, Marta, você já bem colocou a dificuldade, né, e os desafios, né, principalmente na questão do deslocamento, que é problemático, mas não é só isso, né? A gente tem a dificuldade também de chegar aos municípios, né, no sentido de transmitir informações e fazer com que eles consigam, né, efetivamente atuar dentro do campo da saúde e também a questão da Agenda 2030. A gente, até por atuar com a agenda há algum tempo, a gente, é perceptível, né, que a agenda não chegou ainda aqui na Amazônia Legal. O que está se pensando nessa estrutura, né, de ter um feedback, um retorno do município, de entender como eu consigo chegar nos municípios? Sim, a formação sendo executada na capital, os municípios, eles vêm até as capitais, né? As pessoas vêm até as capitais exatamente para a gente conseguir centralizar as pessoas em um local só. O que a gente tem verificado nas formações que nós já realizamos, as formações presenciais? Que, de fato, é uma das primeiras situações onde eles ouvem falar da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que todos os profissionais têm nos dito é que é a primeira vez e que, além disso, eles estão começando a pensar na necessidade de trabalharem com objetivos sustentáveis. Então, esse desafio ele é muito grande. Quando a gente faz a sensibilização com os gestores, a gente coloca o que é a agenda, a gente coloca o que são as doenças crônicas e agravos não transmissíveis e a necessidade do município fazer, né, esse apoio para que eles encaminhem essas pessoas para o nosso curso. Então, o que nós temos até agora é a sensibilização e o depoimento de que é o primeiro contato que eles estão tendo com isso, e sobretudo com a interface do plano de doenças crônicas e agravos não transmissíveis, né? Depois da formação terminada e no processo da formação, quando a gente for dialogando com os cursistas e eles com os seus gestores, é que a gente vai ter os produtos materializados. E aí esses produtos materializados é que a gente vai verificar, né,
né, o sucesso da formação. E aonde a gente vai verificar o sucesso da formação? Nos municípios que tiverem adesão no projeto dos seus cursistas, no projeto dos seus profissionais da saúde, né, dos profissionais que estão exatamente na ponta do serviço. Vamos que nesses 4 meses de formação dos projetos, e sobretudo no final dos 2 últimos meses, que os municípios consigam já trabalhar com essa capilaridade com seus colegas, né, no serviço e com seus gestores. Esperamos que dessa situação saiam, então, experiências exitosas. E essas experiências exitosas, elas vão aparecer, né, na formação dos projetos, na execução, e também estamos pensando na apresentação da Expoep, que vai acontecer no ano que vem, que é a exposição, Expoep é a exposição dos trabalhos, né, que são de experiências exitosas do Ministério da Saúde. Também essa vai ser uma tarefa de um produto que vai ser realizado após essa formação. Então, a expectativa ela é grande. Nesse momento, eu volto a repetir, o que nós temos são as formações, o primeiro contato dos profissionais, onde eles retornam aos seus municípios e eles vão começar, então, a serem multiplicadores desse processo com as doenças crônicas, né, e agravos não transmissíveis. E como produto final, a gente espera que esses profissionais alimentem melhor os seus bancos de dados, porque cada enfrentamento das doenças, os profissionais, quando atendem, né, os seus usuários, eles precisam alimentar seus bancos de dados, né, sobretudo o ESUS. E essa alimentação do banco de dados é onde a gente tem, então, o montante das pessoas que são atendidas e das doenças que aparecem, né, nessas consultas. E a ideia é que eles consigam ter uma maior alimentação dos seus bancos de dados e que consigam analisar melhor a situação epidemiológica dos seus municípios para que eles criem processos, né, mais criativos, mais estratégicos da interiorização dos ODS, né, da Agenda 2030 dentro dos seus municípios. Dentro disso, os municípios partícipes e seus cursistas, eles interagem entre si, e aí eles verificam o que há de fragilidades, de potencialidades em cada município. Então, sem dúvida nenhuma, o desafio é grande, mas a gente é otimista e a gente tem uma equipe, né, professor, que a gente tem reuniões, a gente tem conversas com o serviço, com nossos pontos focais, e a equipe, então, ela trabalha de forma coletiva. Nós trabalhamos com todos os estados, temos reuniões semanais para a gente verificar cada vez mais, né, as nossas fragilidades e pensarmos, então, em processos melhores conforme as nossas fragilidades que a gente vai avaliando semanalmente. Bom, professora Marta, passa para a gente uma ideia de quantitativo de envolvimento, que acho que é importante. O tamanho, eu falei do território, né, o tamanho da região, enfim, nos passe uma ideia de quantitativo e a senhora falou de expectativas boas e perspectivas, né, em relação ao encaminhamento para a finalização. Então, até o momento, nós temos um conjunto de 430 profissionais que já participaram da nossa formação, até o momento, mas para além disso, eles voltam para os seus municípios e eles vão também multiplicar esses processos com a sua equipe de trabalho no município. Então, temos agora a região de Capim Dourado, no Tocantins, que a nossa expectativa é que nós tenhamos mais 84 pessoas nesse processo de formação. Então, nós vamos chegar aí a umas 500 pessoas formadas inicialmente. Após a compreensão, a sistematização de todos esses dados, a sistematização dos projetos, existe a possibilidade de nós formarmos outras pessoas e, quiçá, com o sucesso desse projeto, a gente possa fazer, então, formação em outros lugares, em outros municípios e também como experiências exitosas no Brasil. A nossa expectativa é grande e o que a gente tem visto é que os cursistas têm saído dos cursos de formação presencial bastante otimistas e bastante animados, né? A gente tem tido um retorno bem positivo de todas as formações.
É uma questão aí já para a gente ir caminhando para a finalização, professora, é que a inter-relação, né, essa inter-relação é importante, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, e os atendimentos, né, porque, veja bem, nós estamos numa região com um grau de dificuldade de atendimento muito grande. Então, a senhora acredita que com o avanço da agenda, né, da implementação da agenda, nós conseguiríamos resolver efetivamente e até oferecer, né, melhores condições de saúde dentro dessa região trabalhada? Sem dúvida, eu acredito, né? Mas eu concordo também que esse projeto ele tem várias dimensões. A dimensão pedagógica, que é a nossa dimensão, né, onde a gente constrói as competências e habilidade para agir com a agenda localmente, a Agenda 2030. A dimensão administrativa, que é onde o município vai lidar com essa agenda, que a gente vai depender de estrutura e processos de trabalho. A dimensão técnica, que é a dimensão de monitoramento e avaliação, que está relacionado com o melhoramento de dados, registro e uso de informações. E a dimensão política, né? Essa dimensão política é onde a gente tem a articulação entre gestores, universidades, sociedade civil, construção de redes, agendas convergentes, manutenção da pauta aquecida e governança. Então, para que a gente tenha sucesso, a gente vai precisar dessas 4 dimensões atuando de forma síncrona. Então, vai depender, sem dúvida, dos gestores para que eles levem essa pauta adiante. Eu acredito que a gente vai conseguir levar essa pauta adiante, mas a gente, né, sem dúvida, precisa da articulação entre todas as pessoas. Precisa que o gestor apoie, que as pessoas se empoderem dessa pauta, que existam ações de sensibilização com a comunidade em geral, que os profissionais comecem a falar sobre a Agenda 2030, que entendam a necessidade da Agenda 2030, que entendam que existem também 17 objetivos, que o nosso eixo é o eixo de saúde e bem-estar, né? Como o senhor falou, interligado com outros objetivos, que é a igualdade de gênero, onde a gente tem que pensar qual é a relação entre igualdade de gênero e a saúde e bem-estar. Ela é muita, porque nós temos, por exemplo, na questão da igualdade de gênero, quando a gente não consegue ter igualdade de gênero, a gente pode pensar nas violências. E as violências, elas estão estritamente relacionadas com saúde e bem-estar, porque uma pessoa que sofre violência, ela vai ser afetada diretamente na sua saúde. Então, quando a gente não tem uma igualdade de gênero, a gente tem enfrentado aí o feminicídio, violências domésticas, entre todas as esferas. Então, a gente tem aí várias interfaces na igualdade de gênero. A questão de paz, justiça e instituições eficazes, também na igualdade de gênero, a gente verifica que dependendo do local, né, a gente vê que muitas vezes a gente tem um protagonismo muito mais do gênero masculino do que o feminino. Tem alguns lugares, inclusive, que tem algum preconceito com as mulheres quando elas são gestantes, na forma de elas serem contratadas no mundo do trabalho. Então, os desafios são muitos, porque a gente vai mexer e vai estar atrelado em muitas esferas de mudança das pessoas. A gente está fazendo, né, uma mudança na visão do modo de vida que essas pessoas têm. Então, esse processo de formação, ele, além de sensibilizar para a promoção da saúde e prevenção de doenças, o pano de fundo é sensibilizar para que as pessoas enxerguem e enfrentem o mundo de uma forma menos preconceituosa e lidando com o empoderamento e a cidadania das pessoas. Ok, professora, caminhando para o final, as suas considerações e o recado para as pessoas que estão integrando o projeto e para a população em geral. Eu acho que é importante para que as pessoas que estão acompanhando, né, o nosso programa de hoje tenham uma ideia, e obviamente que também esse trabalho ele está integrando o projeto, então chegará aí a todo o grupo. Então, a importância
do seu recado é enorme. Então, o meu recado é um convite a todas as pessoas que estão nos escutando para que tenham acesso à Agenda 2030, para que conheça os seus objetivos do desenvolvimento sustentável, que conheçam o plano de doenças crônicas e agravos não transmissíveis e que pensem que cada um de nós tem a questão da promoção da saúde como uma meta a ser construída. E para os nossos profissionais, cursistas e gestores, que esta tarefa ela é um compromisso com o Serviço Único de Saúde para minimizar as dificuldades na saúde, minimizar o modo de vida difícil que as pessoas têm nos seus agravos. Se a gente for verificar, para além de um curso de formação, nós estamos trabalhando com pessoas e todas as pessoas, em todas as famílias, vão encontrar dificuldades com as doenças crônicas, né, que estão relacionadas com a Agenda 2030. Então, eu convido as pessoas a conhecerem, né, esses processos e a pensarem sobre o seu modo de vida e tentarem cada dia mudar um pouquinho esses enfrentamentos no seu cotidiano para melhorar a sua qualidade de vida. E eu quero agradecer imensamente ao professor Basoli e Giovana a realização dessa entrevista e nessa parceria e apoio neste projeto, que também estão conosco nesse desafio e nesse enfrentamento da Agenda 2030. Muito obrigada e seguimos aí com as nossas dificuldades e nos nossos desafios, professora Giovana. Muito obrigada. Com certeza, Marta. Seguimos juntos. Este foi mais um programa ODS Cast, canal Agenda 2030, um programa do projeto de organização, fortalecimento e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Em breve, voltaremos com novas entrevistas para vocês, conversando com especialistas sobre novos temas e falando da Agenda 2030 e doenças e agravos não transmissíveis. Faço convite para visitar o nosso site no link sites.uft.edu.br/Agenda 2030 ODS. Acompanhe também as atividades do projeto no Instagram, no endereço @ODS Amazônia Legal. Estejam conosco e até o nosso próximo programa.